No quadradinho de hoje, trazemos histórias de superação, arte e diversão. Vamos pôr os patins e curtir um esporte que une emoção, velocidade e manobras de dar frio na barriga. Vamos conhecer também a Vitória, que aos 22 anos conseguiu que o Google mudasse a definição de síndrome de Down. Um pequeno ato, mas um grande avanço na luta contra o preconceito. E vamos visitar o Museu de Arte de Brasília. Agora reaberto, o MAB entrega muita história, cor e sensibilidade numa coleção de mais de 1.500 obras de arte. E a gente termina pensando nos planos para o ano. A psicóloga Luciana Brasil nos ajuda a definir metas e, o mais importante, a como cumpri-las. Tudo isso é o que você vai ver agora no nosso quadradinho. A Associação de Patinação Inline estimula a prática do esporte há cerca de um ano aqui na capital. O centro de treinamento fica no Shopping Popular. Com preços acessíveis e o apoio da iniciativa privada, a prática tem atraído atletas profissionais, mas também crianças e adultos que buscam no esporte uma atividade física divertida. Fui atleta, eu sou um dos pioneiros da modalidade Aggressive Inline, que é a modalidade que salta, que anda por cima daquelas barras. Era uma daquelas crianças que se encantou pelo esporte, que defende até hoje. Nós tivemos o boom da patinação nos anos 90 e nós não tínhamos espaço especializado em qualquer campo aqui, né? Como não temos até hoje. Mas a ideia surgiu em 1995, quando eu tive a oportunidade de representar o país fora. E nós somos a primeira seleção brasileira para a Califórnia para competir no X Games. E ao retornar, a gente viu que era possível fazer essas rampas, então nós começamos a confeccionar algumas pequenas rampas para poder proporcionar e viabilizar o esporte. Questão do patins, muita gente já tem aquele trauma, mas quando um certo tempo atrás eu botei o patins no pé e não consegui e tenho medo de cair. Aquela questão, quando a gente põe o patins no pé, a gente tem que pelo menos saber as primeiras movimentações, aonde eu vou deixar o peso, como é que eu vou fazer a movimentação, como é que eu vou ficar em pé parado. Para tudo isso tem uma movimentação correta, aonde a gente deixa o peso do pé na ponta ou no calcanhar, que isso vai nos proporcionar realmente estabilidade. A partir desse ponto, a gente vai começar as movimentações, que a gente tem que tirar uma movimentação também que é comum da gente de caminhada, e no patins a gente não pode caminhar. Então a gente faz todo um trabalho desse antes, para a pessoa começar com segurança e sem aquela queda, para tirar aquele trauma, e é para todas as idades. Então, muita gente acha que não pode patinar, que acha que passou da idade, que está sobrepeso, que não dá mais, e aqui elas conseguem se reinventar e conseguem superar e ter uma nova realidade. Então elas acabam abraçando a nossa filosofia de vida e praticando a nossa modalidade. Patinava quando era criança, era a minha brincadeira preferida, assim, e aí depois meu patins parou de servir, nunca mais eu patinei, mais de 20 anos sem patinar. Então esse ano eu estava pensando assim, precisando de uma atividade física, alguma coisa diferente, eu lembrei, né, da patinação e resolvi comprar um patins assim da minha cabeça e comecei a andar sozinha. E fiquei encantada pela patinação e foi virando assim realmente um novo estilo de vida para mim, assim, foi uma transformação completa, né? Comecei a fazer aula para aprender a andar nas rampas também e a patinação tem mudado muito assim minha vida mesmo, assim, estou apaixonada completamente. A gente tem muito caso aqui que fala assim, eu trouxe só para o meu filho patinar, e aí os pais acabou gostando e hoje patina toda a família junta. Eles falam, nossa, esse dia a gente foi patinar no parque, toda a família junta, foi uma parada muito legal. Para mim, o maior benefício é a questão da superação, porque você todos os dias aprende alguma coisinha nova, né? Detalhes mesmo, que você vai evoluindo, você está sempre ali com um desafio novo e você tentar se esforçar e colher o fruto daquele esforço, para mim é o que me dá mais realização, essa capacidade de me superar todos os dias, né?
Além de todos os benefícios de você se sentir relaxado, né? Porque é uma coisa que você se distrai e também todo o benefício físico mesmo, né? Porque fortalece todo o corpo, né? Ajuda a emagrecer. Nós somos únicos nessa experiência. Nós estamos aqui numa das maiores pistas de patinação do Brasil. Os melhores atletas do país estão treinando aqui. Aqui nós temos no cenário Centro-Oeste, nós temos atletas de ponta que treinam aqui quase que diariamente, que se beneficiam do espaço porque é um espaço especializado. Eu tenho uma competição nesse ano, que foi as Olimpíadas da Ceilândia. Fiquei em 4ª posição. Foi bacana para a primeira vez, né? Mas aí pretendo sim participar de muitas outras competições. A primeira vez que eu vim comprar um patins foi aos 22 e comprei para me brincar ali no parque, dar uma voltinha pelas praças, algumas coisas. E gostei muito, fui vendo que eu tinha jeito, é uma coisa assim que me completou bastante. Então, cada vez mais que eu andava, eu queria ainda mais, entendeu? Tempos depois andando eu conheci o professor Helder, que me mostrou uma outra parte da patinação, que não era só aquela questão de para crianças, para brincadeira, e tipo um lazer, um esporte também, um estilo de vida. E depois desse tempo eu comecei a querer viver disso, a participar mais disso, então aí com os tempos comecei a querer dar aula também. Eu não esperava, quando eu comprei o patins, andar em rampa, mas quando eu vi, eu fiquei assim, encantada, né? E fica a gente lá, nossa, tô velha, comecei a falar, vou conseguir, mas aí eu via as outras meninas andando, né? E aí eu quis tentar e realmente, assim, quando eu andei, desci a primeira rampa que eu senti aquele vento, aquela adrenalina, eu falei, eu quero isso pra minha vida. E aí comecei, né? E tô aí na luta, né? Todos os dias é difícil, mas é maravilhoso. Vitória Mesquita tem 22 anos, é modelo, artista, fotógrafa. Portadora da síndrome de Down, ela se tornou também influenciadora nas redes sociais, onde luta contra o preconceito. Com a ajuda da irmã, ela encabeçou uma campanha para que o Google trocasse a definição da síndrome, que até então aparecia como uma doença. A iniciativa mobilizou muita gente e deu certo. Mais gosto de fazer é tocar, cantar. Amo cantar, peço a Deus, eu penso. Não dá fácil pra me esquecer. Amo tirar fotos e no meu dia a dia eu toco, danço, faço TikTok. Adoro dar mensagem para meus amigos. A Vitória, quando ela nasceu, né, em 98, a gente não tinha muita informação sobre síndrome de Down. Eu tinha tido uma aula na escola, no ensino médio, falando que síndrome de Down era uma coisa assim, que eu achava aquela coisa pior que poderia acontecer. E aí, quando a Vitória nasceu, eu fiquei sabendo que ela tinha síndrome de Down depois, né, depois do parto. E foi uma surpresa, foi um choque, mas ao mesmo tempo não foi nunca uma rejeição, muito pelo contrário. Eu sempre aceitei muito bem, eu, meu marido, a minha família toda. E assim, eu tentei me inteirar com os meios que eu tinha à época, né? Na época a gente só tinha livros. Então eu tive muita dificuldade de me inteirar por conta dessa questão de não ter muita informação. Eu aprendi a flauta, que faz tempo. Eu aprendi a tocar a citara, que é fácil de tocar. E de violão eu aprendi com a Luísa. Eu comecei a ver os vídeos no YouTube e comecei a tocar violão. Ela foi tratada sempre com muito amor, com muito carinho, com muita naturalidade, que eu acho que essa é a grande diferença, é o amor e a naturalidade, porque não tem diferença nenhuma. Amo meus amigos, saio, curto, sinto falta das minhas baladas. Eu sempre levo a minha irmã também junto, puxo a minha irmã pra sair, eu adoro sair. Eu medito todos os dias durante a noite, faço yoga, o que mais gosto, eu gosto muito mais de ler meus livros. Todos nós temos habilidades,
né? Acho que a gente precisa só realmente estimulá-las, né? Dando o estímulo adequado, dando a oportunidade deles justamente mostrarem suas habilidades, todos nós, na verdade, né? A gente vai embora. Procurei na internet o que é síndrome de Down. Aí quando meu Google estava errado, aí eu fui fazer o vídeo. Depois de fazer o vídeo da minha página, aí todo mundo me ajudou, acompanhou, que já está me seguindo. A minha irmã, a Luísa, que me ajudou desde de janeiro. Comecei a ser blogueira. Quando eu fiz essa campanha, botar a hashtag e atualizar o Google. É importante para todo mundo. Eu digo que essa questão da mudança da síndrome de Down no Google, essa definição, ela tem uma importância gigantesca, né? Porque ela traz uma outra percepção que as pessoas têm sobre as pessoas com síndrome de Down, né? Então, anteriormente, a definição que constava lá era que era uma doença, era que a culpa era da mãe. Então, imagine uma pessoa que está grávida, que vai ter um filho, e aí ela entra no Google para saber o que é aquilo, né? O que é síndrome de Down, e vê lá que é uma doença, que a culpa é da mãe. Então, olha o tanto de estereótipo, tanto de estigma que vai criar em torno dessa criança, dessa pessoa que vai nascer. Todas as pessoas que já estão me seguindo, qualquer pessoa, até meus amigos, meu namorado também acompanha também. Isso é bom para mim, é bom para as pessoas também. E essa mudança, então, ela veio com essa intenção, de realmente colocar a definição adequada, correta, atualizar esse conceito que há 23 anos, né, o Google tem exatamente a idade da Vitória, há 23 anos que as pessoas leem lá que síndrome de Down é uma doença e tem essa imagem das pessoas com síndrome de Down. E, na verdade, não é nada disso, né? É só uma condição genética, um cromossomo a mais no cromossomo 21. Como que eu consegui por parte do Google? Eu fiquei mais feliz porque todo mundo participaram, então eu sou animada, sou feliz e é isso. No próximo bloco, vamos visitar o Museu de Arte de Brasília, reaberto depois de 14 anos de abandono. E os projetos para mudar de vida ou largar aquele velho hábito. A gente traz dicas de como combinar com a nossa mente na hora de fazer planos e cumprir com as promessas. O Museu de Arte de Brasília abre suas portas ao público depois de 14 anos de abandono. Uma grande reforma trouxe de volta um dos mais importantes espaços da nossa capital, que agora convida a todos a conhecer as quase 1.500 obras de seu acervo. O museu fica aberto todos os dias, menos às terças-feiras, das 9 da manhã às 9 da noite. A história do MAB é muito interessante. Esse edifício é de 1961. Ele foi feito originalmente para ser um restaurante. Com o passar do tempo, ele teve diversos usos, até que o governo do Distrito Federal decidiu, em 1985, usar esse edifício para abrigar as coleções da antiga Fundação Cultural e criou, dessa forma, o primeiro museu do Distrito Federal em 25 anos. Em Brasília, a gente tem poucos museus de arte. Então, o privilégio que a gente estuda em livros de história da arte está aqui no museu. Aqui a gente tem um dos tesouros da coleção do museu, que é essa escultura do Atos Bulcão. Ela se chama Bicho, da série de esculturas que ele chamava de Bicho. A gente fala série, mas ele fez pouquíssimas esculturas na vida dele, apesar dele ter trabalhado com todas as linguagens. Essa obra aqui também é um dos tesouros do acervo. É uma obra feita pela Beatriz Milhazes, no começo da carreira dela. Ela já era uma artista importante desde os anos 80, só que ela foi estourar mesmo no mercado muito tempo depois. Essa obra mostra muito bem a linguagem da artista, né? Ela gosta de trabalhar com alegria.
gente tem uma coleção de 10 gravuras da Tarsila do Amaral, que é o orgulho do museu, e elas são interessantes porque elas foram criadas no final da vida da Tarsila, e a Tarsila não costumava produzir muita gravura. O MAB tem um acervo de fotografia enorme e que era rarissimamente de ser exposto. A gente decidiu expor isso agora, porque são obras de fotógrafos super importantes. Também tem a satisfação de estar fazendo uma parceria com a Embaixada do Irã aqui no Brasil, para trazer uma exposição com fotografias de arte urbana inteira. A gente tem uma imagem do Irã muito restrita, e aqui com essa exposição a gente mostra como pode ser um país moderno e como é parecido com o nosso. A gente está expondo agora cerca de 51 obras-primas do acervo do museu, que é uma fração só, mas no decorrer do tempo a gente vai expondo o resto, só que só essas 51 obras-primas já valem cerca de 6 milhões de reais. Essa cadeira aqui ela é super interessante, que ela faz parte agora da coleção de design do museu. O MAB reabriu como Museu de Arte e Design. Brasília ela foi eleita em 2017 uma cidade criativa em design pela Unesco. Então a gente tem uma marca nisso, a cidade. A gente resolveu criar no MAB agora um jardim de esculturas, um parque de esculturas, que era um desejo das gestões do museu desde que ele foi criado. Muitos visitantes ficam surpresos de ver essa placa de sinalização dentro do museu, Só que essa placa, as pessoas às vezes não sabem, ela é o objeto de um estudo feito por um funcionário da Novacap, na época chamado Danilo Barbosa, que resolveu unificar a sinalização em Brasília e criou a sinalização que a gente conhece hoje. Tem a placa idêntica a essa aqui, que está no Museu de Arte Moderna de Nova York. O museu ele fica aberto todos os dias, menos terça-feira, e o nosso horário de atuação é super comprido. Ele abre 9 da manhã e fecha 21 horas. Ter a oportunidade de ter uma experiência cultural que ao mesmo tempo é de lazer e é gratuito é um privilégio. Então a gente tem que aproveitar que Brasília oferece isso e vir visitar o museu tantas vezes quanto for possível. Casar, viajar, emagrecer, conseguir um novo emprego. Você já listou tudo o que deseja para este ano? Fazer planos é fácil. Difícil é cumprir tudo do jeito que a gente imaginou. Mas a gente pode te ajudar. Nós conversamos com a psicóloga Luciana Brasil, que vai nos dar dicas de como fazer um planejamento que não fique só no papel. A gente tem que entender a diferença entre metas e sonhos, Então eu tenho sonho de emagrecer, eu tenho sonho de estudar, terminar uma graduação. Isso é um sonho, uma coisa mais inalcançável. A meta não, a meta eu vou emagrecer, eu vou me formar. E aí é uma coisa mais mensurável. A meta requer planejamento, enquanto o sonho não, ele fica lá na nuvem. A gente tem que entender que metas, como elas são mensuráveis, a gente tem que fazer mais específico. Então vamos entender. Se eu quero ter uma vida mais saudável, comer mais saudável, essa seria uma meta genérica, bem grosseira. Vamos especificar o que é comer mais saudável. Eu vou levar a comida caseira para o trabalho todos os dias. E aí eu vou comer mais saudável. Eu vou tirar a sobremesa durante a semana e vou comer a sobremesa só no domingo. Então vamos especificar essa meta. Eu quero estudar mais, eu quero me desenvolver intelectualmente. O que você vai fazer? Eu vou ler um livro por mês, eu vou fazer um curso novo de capacitação por semestre. Então vamos especificar essas metas. A gente tem que colocar prazos, ela tem que ser mais temporal e eu vou fazer isso em quanto tempo? Então, meta requer planejamento. Em quanto tempo eu vou fazer isso?
e ela tem que ser alcançável, porque senão a gente se frustra. Então, se a gente falar assim, eu quero emagrecer 20 quilos esse ano, é mais fácil falar, eu quero emagrecer 2 quilos por mês. Eu quero economizar X, não, durante o ano, não, eu vou economizar tantos por cento do meu salário por mês. Então, assim, tem que ser alguma coisa alcançável, porque senão você vai se frustrar e quando chegar em agosto você não fez nada. A gente precisa de disciplina. Nem sempre a pessoa que se dá melhor na vida é aquela pessoa mais inteligente. Normalmente é aquela pessoa mais disciplinada. Aquela pessoa disciplinada que mantém constância, ela consegue grandes metas. E hoje, com a ajuda da tecnologia, a gente tem várias coisas, a gente tem vários aplicativos, a gente tem Google Agenda, a gente tem vários aplicativos que podem te ajudar a organizar, a evitar a procrastinação. Eu gosto muito da técnica do 1 minuto. Como é que seria essa técnica do 1 minuto? Tudo que você vai fazendo em casa, que você faz com menos de 1 minuto, você vai fazer na hora. Então, você acabou de almoçar, e aí, em vez de você deixar teu prato, teu copo e teu garfo na pia, você vai lavar aquilo. Vai ser menos de 1 minuto. Você precisa imprimir um documento, e aí você está procrastinando. Não vai levar menos de 1 minuto? Então, você vai lá e imprime logo, que é menos coisa para você ficar pensando. Então, quando a gente faz planejamento, a gente tem que aprender a administrar também o nosso tempo. E um outro conceito legal é entender o que é importante e o que é urgente. Qual que seria a diferença? Então, vamos supor, aqui no consultório, eu tenho que entregar um laudo para um paciente na semana que vem, no final da semana, na sexta-feira da semana que vem. E aí, é importante que eu pegue o prontuário dele e leve para casa. Hoje, eu ainda tenho aí uns 10 dias para fazer isso. Só que se eu fizer na sexta-feira de manhã, ele vem à tarde, isso virou urgente. Então, as pessoas que administram mal o tempo, elas deixam as coisas importantes virarem urgentes. A roda da vida é uma técnica desenvolvida por Meyer na década de 60, e que é muito usada, é uma ferramenta de autoconhecimento, onde você faz uma roda mesmo, tá? E aí você divide em 4 âmbitos: pessoal, profissional, financeiro, intelectual, e dentro desses âmbitos você divide mais um pouquinho, como se fosse uma pizza. E hoje, no começo do ano, você pontua. Vamos supor, a minha vida familiar, como é que está? Eu dou nota 5. Ok, no final do ano, como é que eu quero que ela esteja? Eu quero que ela esteja em 9. Mas o que eu preciso para que ela esteja em 9? Eu preciso passar mais tempo com a minha família, eu preciso promover alguns eventos, eu preciso ligar para minha mãe todos os dias, né? Eu preciso fazer algumas coisas. E aí esse planejamento, essa roda da vida é importante para que aí no final do ano você dê uma olhada como que você começou o ano e como que você está agora. Ou seja, você faz uma reavaliação se você conseguiu chegar ao teu objetivo ou não. Saúde física e saúde mental, a gente divide, mas elas estão juntas. Se você não cuida da tua saúde física, a tua saúde mental padece. Se você não cuida da tua saúde mental, a tua saúde física padece. Aí estão as doenças psicossomáticas, né? A gente tem várias doenças que têm um fundo psicológico. Quando você não conta, o teu corpo mostra. A nossa meta é trazer o melhor da cidade para vocês. Este é o nosso Quadradinho. Não se esqueçam de seguir a gente também nas nossas redes sociais. A gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau!